E aí galera, tô vindo com mais um vídeo, dessa vez um segundo exercício do módulo 2 com comparações não, com condições se não, se não, não. Esse exercício não envolve se não, não, mas eu vou estar explicando, pois ele é um exercício bem completo, onde vai ajudar muito no entendimento de condições. Para começar, galera, esse exercício ele envolve um problema com uma senha, ou seja, você vai digitar uma senha e ele vai descobrir se essa senha é válida, pois para que ela seja válida, ela não pode envolver zero em nenhum dígito. E é justamente isso que ele vai fazer. Você vai digitar uma senha, ele vai ver se é possível ser uma senha ou não. A princípio, ele primeiro coloca aqui, desculpe, ele coloca aqui é, a declaração das variáveis, senha e três variáveis auxiliares que eu vou explicar como que elas estão sendo utilizadas. É um problema da senha, o nome do problema, você acha que o problema na tela, depois você acha entre senha para você entrar com a senha que você quer e o senha para você digitar a senha. Se a senha que você digitou por acaso for menor, se a senha for maior ou igual a 1111 e, isso aqui é um e galera, o e em C é 10%, que é esse símbolo do e comercial, e significa que você tem uma condição, duas condições juntas, ao se dizer. Ou seja, se a senha for maior que 1111 e a senha for maior que 9999, ele vai realizar a próxima parte do problema. Ou seja, se uma das condições não for verdadeira, automaticamente ele quebra, ele não entra nessa parte do problema e já pula para a próxima, que é esse else. Else é se não. Mas antes, galera, de explicar esse else, o que eu vou explicar? Por que desse negócio de senha, né, maior que isso, menor que... Pensa, se a senha for menor que 1111, ela automaticamente vai ter 3 dígitos ou vai envolver zero em um dos seus dígitos. E se a senha for maior que 9.999, ela vai ter 5 dígitos. Portanto, já vai furar a questão de ter 4 dígitos e vai também quebrar é, vai quebrar o esquema de ser a senha por ter o zero, por exemplo, com a primeira condição. Então, gente, é por isso que ele utiliza essa condição para entrar no problema. Essa condição, ela não é a única condição necessária para saber se vai ter zero no problema, galera. É só para esse esquema que eu te falei, não ter 3 dígitos e não ter 5 dígitos, e automaticamente ele já colocou ali para que seja menor, para que seja maior ou igual a 1111, porque números abaixo disso também envolvem zero. Bom, então galera, o que que acontece aqui? Se uma dessas duas foram quebradas, porque tem um e, então as duas condições têm que ser verdadeiras para entrar no programa. Podia ser um ou, galera, que é dois tracinhos. E se fosse um ou, o que que teria a ver com isso? Um ou, ela te dá duas condições e se uma for verdadeira, ele já segue o programa. Nesse programa não tem como dar um exemplo de ou, porque ficaria sem sentido, mas seria, por exemplo, se senha maior ou igual a 1111 ou a senha for menor que 9.999, ele vai fazer. Ou seja, se uma das duas condições fosse verdadeira, aconteceria. Nesse exercício não teria como ter uma condição de ou, porque se um acontecesse, o outro iria acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, se fosse maior que 9.999, ele iria fazer. Se fosse menor também, porque uma das condições iam estar batendo a verdade, então não ia rolar. Mas o importante é que vocês entendam que o ou ele te dá duas possibilidades de condições. Qualquer uma das duas que forem batidas, ela segue o programa. No E, as duas têm que ser batidas. Se por acaso ele digitar um número de 3 dígitos, 5 dígitos, o que aconteceria, gente? Ele não seguiria esse bloco, porque essa condição não é verdadeira, e seguiria para depois do bloco onde tem um se não. Ou seja, se isso aqui não é verdade, ele vai entrar no se não. Ou seja, se isso for verdade, ele faz isso. Se não, ele vai escrever na tela que não é uma senha, porque tem 3 dígitos ou tem 5 dígitos. Não é uma senha, porque para ser uma senha tem que ter 4 dígitos. Depois disso, galera, vamos explicar então aqui a parte do bloco que ele entra. Se a senha tem 4 dígitos, ou melhor se dizer, que bate com essas duas condições,
ele vai entrar aqui na próxima parte do problema. Lembra, galera? Condições entre parênteses, abre chaves. Dentro das chaves é onde vai o problema. Nunca coloque ponto e vírgula na linha do if, galera. Depois ele entra aqui com R1 recebendo o resto de senha dividido por 10, ou seja, mod de senha mod de 100, ou de 10, desculpe. O que isso ele tá fazendo? Ele vai estar pegando cada algoritmo do número que você digitou. Aqui, por exemplo, ele digitou 3.256. Então ele pega o R1, galera. Por exemplo, pega esses 3.256. Se você dividir por 10, vai ter um resto. Qual é o resto? 6. Esse 6 é um resto, não é? Que vai estar envolvido no R1. Beleza, R1 armazenou esse resto. E depois você vai dividir a senha por 10. Ou seja, como é números inteiros, vai ficar 325. Vamos pegar o resto desse 325 agora. Esse 325 a gente achou o resto, deu 5. Tudo bem? Armazenamos esses 5 aqui. E vamos achar a senha dividido por 10, que deu 32. Novamente vamos dividir por 10. Quando dividimos por 10, achamos o resto, deu quanto? 2. Ok, armazenamos 3 restos, as 3 últimas variáveis. Por quê? Porque não precisa da quarto algarismo também. Porque vocês podem pensar da seguinte maneira: se o último algarismo der 0, ele só vai ter 3 algoritmos. Automaticamente ele já não teria entrado nessa parte do problema. Então o quarto tem que ter um número acima de 0. Após ele achar esses restos, a condição para que não tenha 0 nenhuma vez é o que? Se você multiplicar os 3 algoritmos e der 0, o que significa? Que um dos algoritmos é 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Mas se não tiver nenhum 0 e você multiplicar os 3, tem como dar 0? Não. Então é justamente o que ele faz. Se a multiplicação dos 3 algoritmos, ou seja, os 3 restos que a gente achou aqui, for diferente de 0, ele vai saber que é uma senha, porque não tem nenhum 0 se ele deu diferente de 0. Então ele vai escrever na tela, é uma senha. Se não, ou seja, se isso aqui não deu diferente de 0, ou seja, a multiplicação dos 3 valores que a gente achou nos restos deu igual a 0, ele vai escrever na tela, não é senha, porque um dos algarismos é 0. E assim a gente descobre, após ele fazer isso tudo, ele vai escrever não é senha, e vai fechar aqui, e novamente ele vai escrever não é senha? Não, não vai escrever novamente, porque isso aqui é uma condição de se não, mas a gente entrou na condição do se. Então não tem como você falar, se isso é verdade, não tem um se não é verdade. É verdade, então ele vai fazer tudo isso e acabar o programa. Daqui ele já pula esse else e já entra pra finalização do programa. Então galera, eu espero que você tenha entendido qual é a lógica. O probleminha aqui é um pouco mais complexo, a questão da conta, de você entender que pra saber se tem 0 ou não é multiplicar os 3 restos e tal. Sim, mas o foco da gente aqui é você entender a montagem do problema, como funciona você usar um if, um else. O que aconteceu? Aí você me pergunta, tá, mas você me falou sobre um tal de else if, o que é um else if? Galera, else if é um se não se. Ou seja, se acontecer tal coisa, faça isso. Se não, se acontecer uma outra coisa, faça isso. Ou seja, é uma segunda condição. Mas isso eu vou estar explicando na próxima aula. Mas eu vou estar falando aqui sobre o algoritmo. Como funciona o algoritmo de condição. É como eu falei, ó. Temos aqui, imprima, entre senha, leia senha. Ou seja, a gente vai aparecer na tela entre senha e depois você vai pôr para ler a senha, escrever a senha que você quer. Ele vai fazer um se com a condição dentro do parênteses, always aqui, e depois ele vai fazer o que? Então, essa parte é o que? É justamente o se isso aqui for verdade, ele vai entrar nesse bloco aqui e vai fazer isso aqui tudo. R1 recebe senha mod 10, senha recebe senha div 10. Lembrando que no algoritmo você usa div em divisão de inteiros. Se fosse número real, você usaria a barrinha mesmo, senha barra 10. Bom, galera, pra finalizar, ele faz a mesma coisa. R2 recebe senha mod 10, senha recebe senha div 10, é a mesma coisa aqui. Depois ele faz a outra condição, se R1 vezes R2 vezes R3 diferente de 0. Lembrando que diferente em
código é igual e exclamação. Então se imprima e, ou seja, se isso for verdade, vai escrever isso. Se não for verdade, vai escrever isso. E se isso não for verdade, ó, se não, ou seja, se isso for verdade, faz esse bloco, se não, ele já vai escrever isso aqui direto na tela. Só para finalizar, galera, vou explicar uma coisa que eu não falei. Diferente em... Quando você for usar diferente numa programação, você vai usar esse exclamação igual. Quando você utilizar maior igual você vai utilizar o sinal de maior e depois o de igual. E a mesma coisa para o menor igual. Você vai usar o símbolo de menor e depois de igual. Poderia haver, gente, para finalizar a explicação, poderia haver uma condição com igual, por exemplo, senha. Se senha igual a 1111, faça alguma coisa. Gente, quando você for usar um igual para uma condição, você vai ter que colocar igual, igual. Você percebe que eu coloco menor igual, maior igual, exclamação igual para diferente? Você vai usar duas vezes igual, igual, igual em seguida. Provavelmente o próximo problema vai envolver isso. Mas lembra, nunca só um igual, porque só um igual ele vai receber o valor. Vai aparecer, se senha recebe 1111. Não, se senha é igual. Então, igual, igual. Pra ficar na cabeça, realmente igual. Então, igual, igual, pra não ter falha. Bom, galera, ficamos com a aula por aqui. Eu vou fazer mais um exercício só sobre esse módulo. E depois vou entrar com o módulo 3, onde vamos entrar outros tipos de condições com repetição. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá um de joinha aí. E manda nos comentários o que você não gostou e o que você acha que poderia melhorar na aula. Obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.